Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin caindo, Bitcoin indo para baixo. E este movimento do Bitcoin pode dar início a um padrão gráfico que vai beneficiar e muito as altcoins. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Fica até o final, que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você, deixa aqui embaixo aquele ativo que você quer que eu analise do zero. Amanhã a gente tem uma análise completa para você. Só que hoje, é claro, eu vou trazer uma avaliação de mais de 60 ativos. Então, aproveite e fique até o final que a gente tem muita coisa para apresentar hoje. Mas vamos analisar inicialmente o Bitcoin. Essa queda do Bitcoin está nos levando a uma possibilidade que eu apresentei na semana passada, que era o quê? O padrão de equilíbrio. Diante da movimentação do dia, que a gente teve uma queda bem forte, a gente está vendo um topo, um fundo, um topo descendente, a possibilidade de termos um fundo ascendente e iniciar um padrão de equilíbrio que vai levar algumas semanas. No gráfico de 3 dias fica mais claro, a gente tem um topo, um fundo ascendente, um topo descendente, indo buscar um fundo ascendente, posteriormente a gente vai para um topo descendente e pode seguir neste movimento para as próximas semanas. Sim, faltam menos de 20 dias para o halving e é normal uma correção pré-halving, mas este movimento pode indicar um padrão de equilíbrio. Luan, é uma correção ruim? Não. É uma correção que não é esperada? Não. E eu vou te mostrar o porquê. É algo totalmente plausível. Isso invalida a tendência de alta macro no mercado? Por enquanto, não. Por quê? A gente tem aqui o gráfico trimestral, o gráfico semanal, o gráfico mensal. E você pode ver que a gente está muito saudável. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de alta. E a gente está vendo um pullback no segundo dia do mês. Não é nada para se desesperar. No 3 meses, então, fica ainda mais claro. É motivo para arrancar os cabelos? Não. Na minha humilde opinião, não. A gente sempre tem que ficar de olho no movimento. É claro que a gente vai ficar de olho no movimento. É claro que a gente vai atualizar. Mas este é um movimento que tem que ser esperado, uma vez que a gente esticou bastante. Então, correções neste momento são movimentos saudáveis para manter o mercado saudável. Tendo entendido isso, a gente tem que ficar de olho neste eventual padrão de equilíbrio formado. Padrão de equilíbrio que pode levar a uma consolidação no Bitcoin para as próximas semanas. No curtíssimo prazo, o que a gente tem que ficar atento? Traço Fibonacci e a gente tem do fundo ao topo, atingimos agora 618 de Fibo. Lembra que eu falei desta área? 65 até 63 mil dólares é uma área de Golden Pocket, que a gente chama que é a área de ouro para quem quer se posicionar. Mas Luan, é interessante comprar o Bitcoin agora? Eu vou te dar a minha opinião pessoal. Quem está visando o longuíssimo prazo, você pode se aproveitar. Mas quem está de olho em prazos menores, eu não acho que é tão interessante. Entenda as diferenças. E por quê? Porque o risco e retorno não é tão interessante. Eu vejo o risco e retorno muito mais interessante nas altcoins. Aqui é uma área em que o Bitcoin pode ter uma retração, mas isso não quer dizer que o mercado vai subir. Ele pode entrar neste padrão de acumulação. Para que a gente tenha, de fato, uma movimentação de alta, agora a gente precisa romper 69.700, que é uma área aqui que a gente pode considerar de suporte. Se o Bitcoin tiver esse rompimento, aí aumenta a probabilidade dele romper também 71.300 e romper as máximas. E que ponto de suporte a gente tem que ficar de olho? 60 mil dólares. Não tem outro ponto de suporte claro para a gente ficar de olho. Se a gente perder esse suporte, a gente pode entrar numa fase mais crítica, em que o Bitcoin pode chegar justamente abaixo dos 60
até, quiçá, 52 mil dólares, que é uma área interessantíssima. Então, o que eu estou te apresentando? Possibilidades. Com as possibilidades, com tudo em mãos, você traça os seus planos de trade. Mas por que o movimento atual, que pode ser um movimento de equilíbrio, pode beneficiar e muito as altcoins? A gente está vendo hoje uma movimentação de baixa agressiva. Só que a dominância, ela está mais um dia em queda. A gente está vendo uma dominância cair. A dominância está caindo. Está caindo de forma tímida? Sim, mas está em queda. E enquanto o Bitcoin lateralizar, fizer este movimento aqui, a gente vai ver este movimento aqui da dominância cair. É o que acontece normalmente em lateralizações do mercado. Quando o Bitcoin lateraliza, o interesse no Bitcoin acaba indo para as altcoins. O dinheiro do Bitcoin acaba indo para as altcoins. E isso permite que as altcoins fiquem mais fortes. E se a gente acabar vendo este padrão romper para baixo, que é um padrão que normalmente rompe para baixo, a gente vai ver uma aceleração das altcoins. Por que eu estou focado em altcoins? Eu não estou focado apenas neste cenário, apenas neste curto prazo, que pode sim beneficiar e muito as altcoins. Eu estou focado em um período que é o período pós-halving. A gente já pode começar a falar de pós-halving. Por quê? Estamos a menos de 20 dias do halving. E depois do halving, a gente tem normalmente um período lateral para o Bitcoin. Eu vou te mostrar. Olha só o que a gente teve aqui. Último ciclo, tivemos o halving em maio, tivemos uma queda pré-halving. Olha só, tivemos uma queda pré-halving e depois do halving a gente teve muitos meses de lateralização. Então a gente teve uma queda pré-halving. Vamos lá. Tivemos uma queda pré-halving. Queda pré-halving. Pode se estender? Pode. Tivemos uma queda pré-halving e posteriormente a gente teve o quê? Uma lateralização. Esta lateralização trouxe uma valorização no total 3. O que é esse total 3, Luan? A gente tem aqui o market cap das altcoins. Total 3. O total 3 é o gráfico que a gente vê essa capitalização de todas as altcoins. Exclui Bitcoin e Ethereum. Ethereum é uma altcoin, mas a gente exclui. E aqui a gente tem as altcoins sem o Ethereum. Tivemos um pivô de alta e no último ciclo, quando tivemos a lateralização pós-halving, a gente viu uma valorização de 33% no total 3. Então, a gente teve uma valorização, a gente fechou um mês de 33%, o que pode levar a uma entrada de mais de 250 bilhões de dólares nas altcoins. Ou seja, o dinheiro saído do Bitcoin e indo para as altcoins. Só que isso foi apenas no último ciclo. No ciclo anterior, a gente teve um movimento ainda mais agressivo. No ciclo anterior, a gente teve também uma queda pré-halving, perfeito. E a gente teve lateralização. Tivemos uma queda no pós-halving, Luan. Tudo bem, mas depois desse movimento, a gente teve o quê? Uma lateralização de vários meses. Nesta lateralização de vários meses, a gente teve uma forte valorização. Valorização de 180% no total 3. A gente tem valorizações nas altcoins quando o mercado tem um padrão de equilíbrio no Bitcoin. Então, o que a gente tem diante de nós? Temos a possibilidade, sim, no gráfico de 3 dias fica bem claro, de criar um padrão de lateralização. Pós-halving, a gente tem a possibilidade de ter ainda mais lateralização. Vou mostrar nesse gráfico aqui que fica mais claro.
no pós-halving, a gente pode sim seguir em uma lateralização de meses. E essa lateralização de meses vai levar ao mesmo movimento dos últimos ciclos, que é um movimento de saída de dinheiro do Bitcoin indo para as altcoins. Quando este gráfico cai, a gente enxerga que o dinheiro está saindo do Bitcoin indo para elas, fazendo com que elas fiquem mais fortes e a gente tenha uma valorização no total 3, que por consequência é a indicação de que está entrando dinheiro em altcoins e elas podem voar. Vamos falar de não 180%, não de 32%, vamos falar de 50%. Se a gente tiver uma valorização de 50%, a gente volta para o topo histórico do total 3 e a gente vai presenciar uma entrada de capital que pode colocar sim muitas altcoins em uma valorização muito agressiva. Então, correção do Bitcoin é algo que a gente tem que ficar de olho? Óbvio. Se o Bitcoin cair mais, é óbvio que a gente vai ver as altcoins caírem. Mas, como eu sempre falo, o longo prazo permite que você entenda o ciclo e possa se beneficiar deste ciclo. Quem está focado no curtíssimo prazo vai se assustar sim. E quem entende o ciclo e foca no longo prazo vai usar esse medo de quem está de olho no curto prazo para aproveitar e comprar. Por quê? Porque está visando não a semana que vem, está avisando o mês que vem, o próximo trimestre, o próximo semestre, o próximo ano. A gente tem 12 a 14 meses de valorização pós-halving. Isso nos leva a uma movimentação para atingir o pico do mercado lá em junho de 2025. A gente tem muito pela frente. Mas quem se aproveita agora, quem entende os ciclos agora, pode se beneficiar demais. Eu quero te dar um exemplo. Se o Bitcoin ficar lateralizando por mais tempo, se o Bitcoin começar, de fato, a lateralizar agora, naturalmente a gente já vai ver as altcoins mais fortes. Neste tipo de movimento, aqui, para formar um novo topo descendente, a dominância tende a cair e as altcoins valorizam. Aqui elas ficam fortes, caem menos. Aqui elas se valorizam mais. Aqui elas ficam mais fortes, caem menos. E esse afunilamento que leva à formação de um triângulo aqui, um triângulo simétrico que não tem lados preferenciais para romper, acaba levando a este movimento, dinheiro sair do Bitcoin e ir para as altcoins, total 3 valorizar e altcoins se valorizarem. Só que se você não entender isso agora, quando chegar a parte do halving, pós-halving, que é este movimento aqui, você vai acabar vendo as altcoins valorizarem ainda mais. E isso pode te levar a chegar atrasado. Uma valorização, seja um fluxo financeiro de 50, 60, 100 bilhões, já representa uma valorização muito grande em muitas altcoins. Imagina um movimento de 200, 300, 500 bilhões de dólares de entrada de dinheiro nas altcoins. Imagina aquela sua altcoin que tem um valor de mercado de 500 milhões recebendo aí bilhões. Isso leva altcoins a se valorizarem muito. Mas quem está focado para o curto prazo acaba se desesperando. Por isso é importante você entender o ciclo. O que eu quero mostrar para você? A gente tem que ficar de olho na queda? Pode cair mais? Pode. Tem que ter caixa para acumular numa eventualidade, numa movimentação de baixa maior? Óbvio. Ah, Luan, eu não tenho caixa. Aí é que é a diferença entre quem tem um plano de bull market, um plano pré-halving, um plano toda semana, de quem não tem um plano. Quem não tem um plano e comprou 100% capital, maravilha, você está comprado. Agora, quem comprou topo
Quem simplesmente comprou, vou te dar um exemplo, Solana aqui em 195 dólares, se acabar vendo Solana a 120, vai ficar desesperado. Agora, quem veio comprando e está com 100% capital com foco lá no longo prazo, não precisa se preocupar. É um movimento normal do mercado, correções são normais. E entenda que você tem um benefício em ver o mercado lateralizando, acumulando. Por quê? Porque o dinheiro vai para as altcoins. Isso é muito importante. Eu estou com caixa e meu time Premium e Desafio também, porque a gente sempre mantém caixa para eventualidade, caixa para um movimento de correção, caixa para acumular em bons momentos. Ontem eu comprei, hoje eu comprei. Se o mercado seguir numa movimentação de baixa, o que você acha que eu vou fazer? Eu vou comprar. Se ele lateralizar, maravilha! Eu estou comprado, eu tenho capital ainda disponível, mas estou com uma exposição muito boa. Eu estou comprando altcoins, por quê? Porque a minha visão está para o longo prazo, não para o curto prazo. Eu quero surfar este tipo de movimento aqui, quando o Bitcoin lateraliza e as altcoins voam. E isso é algo que tem muito potencial para acontecer. Importante você sempre ter a melhor informação e entender o ciclo como um todo. Por isso eu te convido a participar do nosso grupo geral do Telegram. O link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. Eu passo esse tipo de informação para que você tenha consciência de ciclos, consciência completa de ciclos. Informação em primeira mão, de qualidade atualizada. É totalmente gratuito, link está na descrição do vídeo. Agora vamos falar de altcoins, vamos analisar muitas altcoins que estão em preços ótimos. Diga-se de passagem. Temos muitos ativos entrando em áreas de buy zone e eu fiz compras. Mais uma vez eu falo para você. Eu fiz compras ontem e hoje fiz trade porque eu estou extremamente feliz com este movimento atual. Esse é um movimento que me agrada bastante e deixa o mercado ainda mais saudável. E a gente tem uma centena de altcoins em ótimos pontos e aqui tem mais de 60. Mas se você quer ter acesso àquilo que eu faço de forma detalhada, trades, compras, estratégias, ciclos de mercado, tudo com base. Você quer ter 100% de acesso àquilo que eu faço? Entra lá no nosso grupo geral, vai na última mensagem do grupo, clica @oficial LoanFX, na última mensagem vai ter um @oficial LoanFX e ao clicar você vai ter acesso a um chat com o nosso time que vai te passar todas as informações para participar do Prêmio Desafio. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Invista em conhecimento, porque no nosso grupo, além de eu apresentar 100% do que eu faço, eu apresento o porquê. Eu apresento o que eu faço, por que eu faço, como eu faço, qual a estratégia por trás. Tem diversas aulas para te dar uma base. É conteúdo para você surfar o mercado com consciência, sem loucura, sem medo, sem, ai meu Deus do céu, meu coração está disparado. Invista no seu conhecimento, clica aqui no link da descrição, entra no nosso grupo geral e chama a gente no @oficialLoanFX. Agora vamos falar de mercado. Solana, me pediram Solana, meu amigo e minha amiga. Solana tá forte, hein? Começou uma correção, nada demais. Mensal super, hiper, mega esticado. Mas correções são bem-vindas. Então a gente tem que ficar de olho em que? Semanal esticou e eu tenho que ficar de olho na base de preço semanal. Vamos ver se o 4 horas já formou uma base de preço? 4 horas não formou uma base de preço. Vamos lá, vamos abrir o gráfico. Última vez que o 4 horas bateu em sobrevenda foi aqui, em 98 dólares. Ele dobrou de valor e agora ele se aproxima do 4 horas em sobrevenda. Eu esperaria o 4 horas mais extremo para ir às compras, até a perda deste suporte aqui, perder 163 dólares. Aí sim, Solana pode ficar interessante. Quiçá, até aguardariam 12 horas de sobrevenda, que talvez nos leve, deixa eu ver,
Pode nos levar a essa área de suporte e resistência aqui em 120, 125. Não sei se a gente tem espaço para isso, mas é uma área bem interessante. Então eu esperaria o RSI de 4 horas em uma sobrevenda mais extrema. Aí sim você pode considerar entradas. NIR, ativo super forte, tá? É um dos alfas do mercado. A gente tem aqui um round bottom. Vamos ver se é um round bottom, se pode ser considerado um round bottom. Bem feio, bem forçado, sim, eu concordo. Pode ser um round bottom. Mas a gente tem aqui ó, uma LTB rompida. O ativo teve uma valorização bem interessante pós-rompimento. Maravilha, tá aqui. Esticou, formou base de preço, pullback. Esticou bastante. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta. RSI de 4 horas, que seria a base de preço semanal, bateu, não bateu, tá batendo agora, vale o mesmo para NIR. Eu buscaria o 12 horas de sobrevenda, o 12 horas de sobrevenda ficaria mais interessante. Então, base de preço semanal extrema, RSI de 12 horas de sobrevenda, abre espaço para oportunidade. Gala Games, galera, mesma coisa. Esticou bastante no semanal, formou base de preço no 4 horas, tá? A gente tem aqui a base de preço no 4 horas, vamos confirmar apenas. Base de preço no 4 horas, volta a testar. Se perder esse suporte aqui, suporte de 0.050, a gente vai ver o 12 horas em sobrevenda, que muito provavelmente vai ficar nestas áreas aqui. Que áreas são essas, Luan? Vamos verificar. Gala Games, começa a ficar o 12 horas de sobrevenda 0.049, 0.036 seria uma das melhores compras para Gala Games que já esticou. Quem ficou de fora, Gala Games pode dar uma belíssima de uma entrada justamente neste teste aqui. Teste da linha de tendência de baixa com resistência, mas seria uma queda bem forte. Ela aconteceria somente se o Bitcoin caísse lá para 52 mil dólares. Mas vale a pena ficar de olho. Acima desta área aqui, mercado super saudável, abre também espaço para quem tem um perfil mais agressivo. MKR, gente, muito forte. Já falei de MKR e está muito forte, formando bases de preço. Veja como ele formou a base de preço aqui, RSI de 4 horas em 1.771, mais do que dobrou. O próximo 4 horas vai trazer oportunidade, tá? Então, mais um candle de 4 horas trará oportunidades para você. Ronin, muita gente de olho neste ativo, muita gente interessada. Seguinte, tá no padrão de equilíbrio, mesma coisa do Bitcoin. Formou um topo, um fundo ascendente, um topo descendente, vai agora para um fundo ascendente, vai formar um topo descendente, vai seguir nesse padrão de equilíbrio. Deixa eu dar uma olhada no 4 horas em sobrevenda, que é a base de preço semanal, que ele esticou. Vamos ver. Base de preço semanal atingida, está voltando a formar a base de preço semanal, mas vamos ver no 12 horas em sobrevenda. Seguinte, eu consideraria entrada aonde? No 12 horas em sobrevenda. Não está tão longe, está perto. Tá? Então, 12 horas em sobrevenda, que começa em 3,32 em Ronin e vai até 2,80. Entre 3,32 e 2,80 eu vejo uma área de buy zone interessante. Seria uma base de preço semanal extrema. Mas, não sei se ele vai perder esses 3 dólares, tá? Porque ele está nesse padrão de equilíbrio. Vamos no diário? Ele está no padrão de equilíbrio agora. Então, não sei se ele vai perder este suporte. Mas se ele perder, fica mais extremo, mais interessante. Mas também uma área perto aqui de, vamos voltar, uma área próxima a 3,30 até 3,10 também acaba sendo uma área interessante para quem está de olho no ativo. Mas consciente que se ele perder, ele pode se estender um pouco mais para umas áreas inferiores aqui de 2,70, 2,80. Tá? Eu vejo interessante. Para quem gosta do projeto, acho que vale a pena você ficar de olho sim. Ondo, galera, Ondo, super projeto, RWA, começa uma correção.
Tá? A gente começa uma correção, mas é uma correção muito branda. Por quê? Ativo de RWA não vai ter uma correção. A galera não vai vender com esse hype todo que o ativo e o setor está tendo. Então, agora eu vou dar uma olhada no 4 horas, vamos ver o que a gente tem. RSI de 4 horas de sobrevenda. A gente formou a base de preço, RSI de 4 horas de sobrevenda, em 0,38. Ele subiu nada menos do que 170%. Então agora a próxima base de preço semanal, tá vendo aqui, ó? Esticou bastante no semanal. Próxima base de preço, acima desta base de preço aqui, em 0,38. Qualquer coisa acima deste ponto é base de preço semanal, RSI de 4 horas em sobrevenda, abre oportunidade para quem quer entrar em Ondo. Interessante. Planet, ativo também do setor RWA, correlacionado a RWA, está num padrão de equilíbrio eterno, mas está se sustentando acima dessa área. Então isso é um ótimo sinal, é um sinal que eu quero ver para a força do ativo. É um ativo muito pequeno, mas vale a pena você ficar de olho. Dusk, vamos ver Dusk. Não gosto desse padrão, tá? Não gosto desse padrão, já rompeu, já foi embora. Tá corrigindo, base de preço, semanal, RSI de 4 horas de sobrevenda. Tá batendo RSI de 4 horas de sobrevenda. A última vez que ele bateu foi aqui. Olha, quem tem um perfil mais de risco, pode considerar aqui, tá? Entradas escalonadas. Mas, obviamente, Bitcoin der uma derrapada, ele pode corrigir mais forte. Mas, por enquanto, super saudável com aqui um canal de baixa, aqui uma cunha. É uma cunha, é um canal de baixa, vamos ver. Me parece um canal. Vamos ver se é um canal, se é uma cunha, se é um... É um canal de baixa aqui, ó. Canal de baixa. É um canal de baixa com RSI de 4 horas em sobrevenda, em um suporte. Aqui acaba sendo uma operação, uma compra com risco e retorno extremamente favorável. Vale a pena. Vou até deixar aqui, passar lá para o meu time desafio para fazer um tradezinho aqui. UniUSDT. Vamos lá, Uni. Esticou bastante no mensal, esticou bastante no semanal, tá muito saudável, base de preço é aqui, tá? Então essa é a base de preço, mas se ele perdeu 12 horas em sobrevenda, fica interessante, 12 horas em sobrevenda. A GIX, mesma coisa, tem uma base de preço clara, qualquer área próxima a esse ponto acaba sendo uma área de buy zone, se perder esse suporte, a gente tem o 12 horas em sobrevenda, vai trazer oportunidade. LDO, bateu o diário em sobrevenda aqui, qualquer ponto acima desta área, desse suporte aqui, tá? Qualquer ponto acima de 2,24 é uma ótima área para quem quer fazer o seu DCA no ativo LDO, somente se gostar do ativo, tá? Optimism, falhou em romper, ó, rompimento sem continuidade, péssimo sinal, viu? Mas é um baita projeto, isso não quer dizer nada. Mas não gosto desse tipo de movimento. Agora a gente tem que visar correções mais agressivas para o ativo. A gente tem esse suporte. O diário bateu em sobrevenda? Vamos ver. O diário não bateu em sobrevenda. Com o diário em sobrevenda, que pode, deixa eu ver, ser atingido a partir da perda deste suporte, 2,80 até meados de 2 dólares, de 2,80 a 2 dólares, eu vejo uma área bem interessante de buy zone para o longo prazo. Então fica interessante, viu? Fica bem interessante. Para quem está de olho aí em Optimism, eu acho que pode ser uma bela de uma oportunidade caso ele perca este suporte. Ernie USDT, não tem nem o que falar. Mensal esticou, foi para o espaço, semanal corrigindo, 4 horas em sobrevenda é a primeira oportunidade. Bateu 4 horas aqui, não está conseguindo ter uma movimentação de alta, a gente vai para o 12 horas. 12 horas em sobrevenda vai trazer aí as melhores oportunidades. Então, Ernie USDT esticou bastante no semanal, RSI de 12 horas em sobrevenda vai trazer oportunidade de swing trade. A ITEC, olha só, a gente falou sobre o ativo recentemente, corrigindo no semanal, se eu não me engano 4 horas bateu em sobrevenda, bateu, 12 horas bateu em sobrevenda, vamos ver, não bateu, perdendo esse suporte, 12 horas em sobrevenda,
pode trazer a melhor oportunidade para quem quer comprar o ativo a partir do ponto de 0,19 até 0,11. Sim, é um range grande, mas você tem aí oportunidade de comprar numa base de preço semanal extrema. TrueFi, ativo que esticou bastante, está numa leve correção. Tá? Semanal formou base de preço aqui, esticou 2 semanas, subiu mais de 100% da base de preço. Subiu 215%, começa a corrigir. RSI de 4 horas em sobrevenda. RSI de 4 horas em sobrevenda, mais extremo, pode valer a pena, tá? Então, mais extremo aqui. RSI de 4 horas em sobrevenda, pode abrir espaço para uma compra em TrueFi. Acho que é interessante. ORD, vamos ver ORD. Mensal, semanal. Vamos olhar aqui, eu já analisei recentemente. Está perdendo este suporte? Quase perdendo. Se perder esse suporte aqui, vamos corrigir no mensal. Corrigiremos no mensal. RSI, gráfico diário em sobrevenda. Então, se perder esse suporte, RSI diário em sobrevenda. Se perder aí, vamos ver. Se perder 55, se perder 40, 50 dólares, a gente vai no diário em sobrevenda. Correção no diário em sobrevenda. XDB, semanal. Vejo ponto bem interessante, já que ele está corrigindo, mas ele está sustentando este suporte. Você vê que a correção não é tão agressiva. É uma correção de apenas 6%. Então, XDB está bem saudável, acima dessa área aqui, ó, de 0.00069, ativo segue muito saudável. Joe, correção super saudável também, maravilha. Lina, e agora eu quero começar a mostrar no mensal. Lina, formando base de preço, novamente, correção no mensal, sem problema, não está corrigindo no mensal, é um pullback no mensal, depois de formar uma base de preço no semanal aqui. Então, tendo o rompimento desta linha roxa, a gente tem espaço para uma valorização bem mais agressiva. XLM, mesma coisa, semanal corrigindo, depois de um rompimento. Estamos em acumulação, tá? Acumulação. Você vê que a gente teve bases de preço, padrão revival, ou seja, a gente está resistindo e formando fundos ascendentes. Está caminhando para mais um fundo ascendente. Se ele abrir espaço, sabe o que quer dizer? Quer dizer valorização, vejo com ótimos olhos. DYDX, também idem, maravilha, acumulação, mensal, olha só o mensal, segue dentro desta faixa de acumulação, maravilha, se o dinheiro começar a ir para altcoins, este tipo de ativo pode brilhar. ANKR, galera, tá super mega saudável, não tem nem o que falar, olha o semanal aqui. Meu, tá nem corrigindo. Ah, teve uma movimentaçãozinha de alta, depois tá voltando. Para mim, aqui, super saudável. O que eu quero ver? Continuidade de alta, base de preço. Aí sim, vale a pena ponderar operações. RNDR. Olha a oportunidade. RNDR esticou bastante no semanal. Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas de alta. 3 semanas corrigindo, começou uma correção mais forte. A gente foi no 4 horas. 4 horas formou base de preço? Formou base de preço depois de ter uma movimentação bem agressiva, certo? Movimentação agressiva, 4 horas em sobrevenda. Mas eu quero ver o 4 horas até um pouco mais extremo, no 12 horas em sobrevenda. Pera aí, será que bateu? 12 horas em sobrevenda? 12 horas em sobrevenda bateu aqui, ó, 8,99. Qualquer área que leve ainda 12 horas a uma área inferior, 8,40, 8,50, que leve render a testar esta área que foi rompida, que ainda levaria uma correção semanal extrema, levar para essa área pode ser um melhor gatilho para render. Quem não entrou aqui, ó, no dia 5 de março, 5,80, talvez essa seja a segunda oportunidade e dependendo do movimento, se a gente tiver um movimento aqui de lateralização com dominância em baixa, isso aqui pode colocar gasolina em render e levar o ativo, ó, lá para cima. Então, isso aqui pode ser oportunidade para quem está de olho em render. Pendle, esquece. Pendle é
RSI de 4 horas em sobrevenda, nem sei se bateu. Vamos ver. Não bateu, esquece. Tem que esperar. Tá muito forte. Subiu nada menos do que... Nossa senhora. Última base de preço. Subiu nada menos do que 150%. Agora é base de preço neste movimento esticado semanal. RSI de 4 horas em sobrevenda. Duel. Esquece, não tem oportunidade. OOC. Olha o OOC. Fechou o mês com pivô de alta acima da área de resistência e tá agora corrigindo para formar o quê? Ó, ombro, cabeça, ombro, inverso aqui. Interessante, fica de olho em OOC. Começa a ficar interessado em OOC, tá? Por quê? Padrão de cunha descendente rompida. Ombro, cabeça, ombro aqui no semanal, confirmado. Ó, ombro, cabeça, ombro semanal, confirmado. Pullback para testar a área de resistência que vira um suporte. Para mim, é oportunidade. Rádio Caca, se voltar para estas áreas, pode ficar bem interessante também. Rain, não vejo oportunidade, vou até tirar da lista. BAL, vejo oportunidade igual a RVN. LTB rompida, resistência rompida, teve o seu pivô de alta, está acumulando, vejo oportunidade. Mana, idem. Tá tendo um pullback aqui, temos padrão revival, pode voltar a testar inclusive essa área de suporte e resistência, rejeitando esta área de suporte com o nosso round bottom, a gente tem um potencial muito interessante. Matic, enquanto se mantiver, lembra que eu tô falando? Enquanto se mantiver acima da LTB, laranja, tudo muito saudável, rompimento, teste, pode ter rejeição e aí sim abre caminho para mais valorizações, fica de olho em Matic. M-Box, super saudável. TRVL, sustentando acima da linha de tendência de baixa. Teve um rompimento, teste. Se tiver uma rejeição, a gente pode ter um pivô de alta e valorização. OneInch, idem, acumulação. Acumulação aonde? Justamente na área de resistência. Maravilha. Rompendo isso aqui pode virar uma bandeira de alta, tá? Com rompimento para cima, levando uma valorização bem bacana. Curve Down, CRV, é isso mesmo? Curve Down? Vamos ver. Curve Down. Tá tendo um pullback. Não gosto muito desse pullback, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque no mês ele teve um rompimento. O que eu aguardaria agora? Para quem tá dentro, tá saudável. Não gosto muito do movimento que ele tá tendo, mas para quem tá fora, esse movimento aqui é o gatilho para aproveitar. Investidores mais agressivos, obviamente, que conhecem o projeto, podem se beneficiar de um desconto de início de trimestre. Quem tem o perfil mais conservador e está fora, aguarda. Mas, no geral, eu vejo potencial. Win, super, hiper, mega movimento interessante, com um potencial aqui ó, de cunha descendente, bandeira de alta. Quer ver? Eu vou até mostrar de uma forma mais didática. A gente pode ter isso aqui, ó. Este movimento, não era esse, mas tudo bem. E este movimento aqui. Não é isso, não é isso, é isso aqui, ó. Um padrão de baixa com um rompimento para cima. O mercado pode levar para uma área inferior? Pode. Mas uma vez que romper esta linha de tendência de baixa, a gente pode ter esta confirmação de bandeira de alta e valorização bem interessante para o ativo, principalmente round bottom, resistência foi rompida, pivô de alta, teste, rejeição. Se tiver rejeição e rompimento, já sabe. Umbrella, muitos me pediram, tá no mesmo padrão, só que ele tá um pouquinho mais abaixo. Vamos acompanhar. Eu teria uma confiança maior em Umbrella se fizer isso aqui, ó. Aí sim abre espaço. Eu não entro em Umbrella. Umbrella não é um ativo que eu entrei e eu estou aguardando uma confirmação de rompimento para, de fato, considerá-lo. Burger, mesmo padrão, acumulação na área de resistência, uma vez que tiver rompimento, explosão em potencial. XCN, idem. Lit, idem. Tá mais saudável, até um pullback aqui tá sendo interessante, tá? Pós-rompimento do mensal, um pullback aqui, ó, olha só. Um pullback aqui fica bem interessante.
O que mais que a gente tem? ICP, que lindo. Pullback pós-rompimento e pivô de alta. Sushi, idem, acumulação. SNX, olha só, não está vindo testar essa área, pode testar agora novamente esta fase aqui, a acumulação, que para mim abre espaço para quem quer oportunidade no ativo. Hélice, ó, padrão de baixa aqui, que pode ser rompido e virar um pivô de alta. Tem que ficar de olho. GST, lindo movimento, tá? Movimento de correção numa cunha descendente. Pode ser que pós-rompimento a gente tenha uma valorização. Gosto do padrão, gosto do ativo, gosto do projeto. GLMR, padrãozinho aqui de acumulação. Se houver uma rejeição desta área, pode confirmar esse ombro, cabeça, ombro inverso que a gente tem em tempos gráficos maiores. E aí sim, pós-rompimento desta linha roxa, 0,55, abrirá caminho para uma valorização maior. Eu gosto do projeto e não me preocupo com esse movimento. A mesma coisa para DOT. Está tendo uma correção maior? Maravilha! Pivô de alta num pós-rompimento deste canalzinho de baixa, pivô de alta, bandeira de alta pode acelerar o movimento. A AVE, idem, Zílica, super saudável. Este movimento aqui, pós-fechamento mensal e trimestral, que foi desta forma, para mim é claríssimo. Filecoin, maravilhoso. Qualquer movimento que leve próximo a 7,70, para mim é uma bela oportunidade. Sandbox, mesmo movimento, tá? Formando aqui uma cunha descendente, tendo um pivô de alta, abre espaço para mais valorizações. Aurora, mais saudável que Sand, fica de olho. Alfa, muito saudável também, gosto desse padrão de acumulação, exatamente o que RVN fez. Olha a RVN, olha só, RVN, Alfa, é o mesmo gráfico, tá? KSM, muito bom, muito parecido com GLMR, tá tendo aqui, tem um topo duplo, agora vai despencar. Só que se o mercado receber esse fluxo financeiro, isso aqui pode se rejeitar, virar um padrão de acumulação, e aí, meu amigo e minha amiga, explodindo, rompendo, pode ter uma explosão. Cadena, idem, Lux, super, hiper, mega saudável. Caramba, como o Lux está bem. Subindo 5,8%, Bitcoin está caindo. Quanto o Bitcoin está caindo? Bitcoin está caindo no dia 6%. Cadena está subindo, cadena não, Lux está subindo 5,8%, 6% agora. Galera, esse tipo de ativo que está subindo com o Bitcoin derretendo tem potencial de valorização. Esses ativos que se valorizam com o Bitcoin em queda, com o mercado todo em queda, é porque eles estão puxando capital e eles podem valorizar em um movimento de alta do Bitcoin. TLM, gosto do movimento porque é um movimento de acumulação, não me assusta esse tipo de movimento. Acima da área de resistência, muito saudável. SLP, idem. Illuvium, idem. Illuvium lindo. Secret, idem. E RVN, que é aquele ativo que esticou, agora a base de preço RSI de 4 horas em sobrevenda, abre nova oportunidade. Tem muita coisa, hein? Tá vendo como tem oportunidade? E as oportunidades estão melhores do que na semana passada e isso é algo que você tem que aproveitar. Lembrando sempre, isso aqui não é indicação de compra ou venda, é apenas um vídeo educacional onde apresenta aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer com base na análise gráfica. Eu apresento aqui alertas para você ficar de olho. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.